Boa noite a nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, as demais pessoas que se encontram aqui no plenário. Estamos reunidos em nome de Jesus para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. É um prazer grande ter vocês aqui e os internautas que nos acompanham habitualmente. Nós hoje teremos a nossa irmã Zezé, que é do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Caporã, na Paraíba. A querida amiga já habitualmente chega aqui no centro para nos trazer a sua mensagem de esperança, de consolo para todos nós. O tema de hoje vai ser da lei de justiça, de amor e da caridade. Justamente embasado no que Jesus nos deixou e que nos cumpre, digamos assim, seguir os mandamentos, principalmente aquele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso tudo envolve a justiça em respeito aos direitos dos nossos semelhantes, sermos fraternos, e o amor incondicional de um para o outro, e culmina na caridade, que é o amor na sua forma dinâmica. Então vamos elevar o pensamento ao alto, agradecer ao nosso Deus, nosso Pai misericordioso, pela oportunidade de estarmos aqui glorificando o Criador, divulgando o Evangelho e trazendo o consolo, a felicidade que tanto buscamos. Pedimos à espiritualidade amiga, que comanda os trabalhos da casa, aos nossos guias espirituais, que nos tragam discernimento, o entendimento, a harmonia e energias benfazejas, para que possamos ter uma noite de aprendizado, de alerta para as nossas consciências do dever a ser cumprido. Assim, passo a palavra à nossa irmã Zezé, que nos trará a sua mensagem. Muita paz. Meus caríssimos irmãos, irmãs, encarnados, desencarnados, que a paz e o amor de Jesus esteja presente sempre em nossa vida, porque a partir do momento que nós encontramos Jesus, nos libertamos. A partir do momento que nós fazemos esse encontro de nós conosco mesmo, a nossa vida se transforma. E hoje, nós estamos aqui mais uma vez, com o coração em festa, sentindo a harmonia do Pai e a certeza da presença amada do Mestre Jesus, para nos orientar neste tema que é da lei de justiça, de amor e de caridade. É a vida de Jesus, esse conceito, porque Jesus, ele viveu a justiça, o amor e a caridade. Ele é o exemplo, e esse exemplo vivo que nós observamos está inserido nesta lei, como na lei de amor. Então, todos nós que aqui nos encontramos diante desta doutrina, através das lições contidas no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e toda esta codificação que nos traz o lenitivo e o conhecimento, porque quando Jesus nos diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Na pergunta
do Livro dos Espíritos, 873, pergunta: o que é justiça? A justiça está na lei da natureza ou é adquirida? Então, muitas vezes, o que é justo para mim é injusto para o outro. E o que é injusto, no meu entendimento, é justo para aquele outro. Então, a questão da justiça é consciência, porque a nossa consciência é que nos diz o que é justo e que é injusto. Mas para obter esta consciência, precisamos de dois sentidos real da nossa vida, da nossa existência, que é o amor e a caridade. Porque se somos justos, nós compreendemos o verdadeiro sentido do amor. E se amamos, compreendemos o verdadeiro sentido da caridade. E se temos caridade, nós utilizamos todo este conceito divino do amor de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Jesus, quando aqui passou, ele trouxe lições vivas de justiça, de amor e de caridade. Mas, há mais de 2000 anos, que nós estamos tentando compreender e entender o que é justiça. Numa sociedade considerada civilizada, onde nós ainda temos de conviver com os desrespeitos, com o preconceito, com tanta coisa, quando olhamos, nos entristecemos. Então, a partir do momento que nós observamos que tudo que o Pai deseja, através do Filho amado Jesus, é nos conscientizar de que todos somos filhos de Deus, que somos irmãos, e que precisamos aprendermos a amarmos uns aos outros, a fazer ao outro o que desejamos para nós. Aí está o verdadeiro conceito de justiça. Ser justo, ser consciente, ter responsabilidade diante dos nossos atos, das nossas ações, observar se, quando nós ultrapassamos o direito, o nosso direito, e vamos infringindo o direito do outro, já estamos justamente sendo injusto com aquele. Então, se nós observamos uma sociedade que é considerada civilizada, então nós observamos tantas e tantas criaturas abrindo saco de lixos na rua para se alimentar. Para muitos é natural, passa desapercebido, mas para outros choca. Dói na alma você observar, diante de tanto que temos, observar o nosso irmão para se alimentar, colher de dentro de um lixo comida para si e para a sua família. Isso é que nos causa dor e sofrimento, de observar se todos tivessem consciência do amor e da caridade, já não existiria tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia e tantos seres passando necessidades, não apenas material, mas principalmente espiritual. Porque o sentido verdadeiro da caridade não consiste na esmola que damos, no pão que oferecemos ao nosso irmão. O verdadeiro sentido da caridade é observar a necessidade. O que é que aquele irmão está precisando?
Será que ele está precisando de um pedaço de pão para se alimentar? Ou de um abraço? Ou de uma batidinha no ombro? Ou de perguntar: como você está? O que é que está acontecendo? Então, nós, muitas vezes, temos a disposição de doar um montão de coisas. Talvez até um caminhão de coisas. Mas, muitas vezes, não temos a coragem de apertar a mão de um mendigo que está na rua. Por quê? Porque tudo aquilo nós recuamos. E Jesus, ele não tinha essa repulsa, porque ele cuidava, ele amparava, ele assistia os leprosos, as mulheres adúlteras, as prostitutas, todos quem fosse. E ele não temia pela sua reputação, porque o amor que ele tinha superava tudo. Então, o que foi que realmente Jesus fez esse império diante de tudo que ele viveu, diante de tudo que ele fez, e que os homens se curvaram diante dele? Porque ele amou, e amou muito, e continua amando, continua assistindo e amparando. Jesus, o nosso divino amigo, companheiro inseparável, que está constantemente do nosso lado, que está segurando nas nossas mãos, e muitas vezes dizendo: coragem, irmão, coragem, que tudo isso passa, porque tudo que passamos na vida é necessário para o nosso crescimento físico, espiritual, emocional. Então, tudo que passamos na vida é necessário, mas cabe a cada um fazer daquela passagem uma lição de vida. Porque, às vezes, nós perdemos tanto tempo nos lamentando. Quantas vezes nós, não temos a coragem de falar para o nosso irmão, aquele irmão mais próximo, que está no nosso lado, nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, e todos, enfim, que estão inseridos nesta família consanguínea. Nós não temos a coragem de, muitas vezes, dizer: eu te amo. Ou, muitas vezes, abraçar, porque já estamos vivendo todo dia, por que abraço? Então, o abraço que nós damos aos nossos parentes, aquele mais difícil, que eu acho que a maioria de nós aqui temos, os nossos desafetos do passado, que hoje está inserido no nosso dia a dia, na nossa vida. Quantas vezes nós não choramos, não sofremos por aquele irmão que está ali, muitas vezes cobrando de nós atitudes diferentes, porque eles estão ali, hoje cobrando de nós. Mas o que foi que nós fizemos para merecer um irmão tão difícil? Então, a caridade está aí. O conceito verdadeiro da caridade é a gente observar o que será que aquela criaturinha que nós hoje temos do nosso lado, o que foi que nós fizemos? O que é que nós precisamos fazer? Quando Jesus nos disse: amai o vosso próximo como a vós mesmo, fazei ao outro o que desejamos para nós. Amai-vos até mesmo os vossos inimigos. Dá o outro lado da face.
Pagar o bem, pagar o mal com o bem. Dar tudo aquilo que temos de melhor. E nós sabemos que a vida ela é feita de trocas. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Porque a vida está aí neste contexto divino do amor de Jesus para com todos nós. Jesus é a fonte inesgotável de todo o amor. Esse amor que muitas vezes confundimos, porque amamos egoisticamente. Amor maternal, amor filial, amor de raça, de casta, de nacionalidade, amor da humanidade. O amor materno é o que mais se aproxima do amor divino, mas todo esse amor são refrações do amor divino. Porque o amor divino, Jesus tem e Deus também. Mas como somos filhos de Deus, e se somos essência divina do Pai, Ele está lá dentro de nós. Todos nós temos essa centelha divina de amor. Cabe a nós descobrir aonde é que se encontra. Qual é a possibilidade que temos de cultivar este amor? Porque a sementinha está lançada, está dentro de cada um de nós. Cabe a nós fazer com que ele cresça. A partir do momento que ele vai crescendo dentro de nós, nós vamos sofrendo muito menos, porque o sofrimento já é uma coisa passageira. Porque estamos sofrendo hoje, mas temos a absoluta certeza que o amor do Pai vai nos libertar do sofrimento. E se nós amamos verdadeiramente, esse amor é conquista. Este amor é renovação. E este amor nos levará a ter caridade, bondade, misericórdia, perdão, paciência, tolerância, tudo isso. Porque o amor é o esteio e todas as virtudes provêm dele. Porque jamais vamos ter paciência, tolerância, paciência, se não despertamos para o amor ao outro, o amor àquele que é quando Jesus nos diz, amai os vossos inimigos. Será que ele está nos mostrando que nós podemos conviver com a pessoa tendo o maior carinho, o maior zelo, maior confiança naquele que a gente sabe que vai nos prejudicar? Não. Ele nos manda que não possamos jamais desejar para o outro aquilo que ele está desejando para nós. Isso aí está dar o outro lado da face. Porque é difícil ser atingido numa face e dar a outra. Quem é que tem essa coragem? Será que nós, seres humanos, ainda muito, como se diz, orgulhoso, vaidoso, será que nós ainda temos essa condição de, quando sermos atingidos numa face, dar a outra face? É porque, quando Jesus mostra, através de exemplos da vida, ele nos dá esse entendimento, porque Jesus, ele é psicólogo, médico, professor, orientador, ele é guia, ele é modelo, ele é tudo. Então, Jesus, ele nos trouxe a lição. E a lição mais bela, talvez, todas são belas no Evangelho, mas tem uma passagem do Evangelho que retrata muito bem a justiça, o amor e a caridade. É a parábola do bom samaritano, aonde muitos conhecedores
da verdade, como se diz, o padre, o levita, vendo aquele ser caído sobre o chão, passou de largo. E o samaritano, que era considerado herege, por quê? Porque não seguia nenhuma religião. Mas aquele ser ali, no chão, caído, ele foi tomado de compaixão. E o que é compaixão? É amor. Pegou aquele ser, cuidou, colocou azeite nas feridas, limpou, colocou no seu cavalo e levou à hospedaria. E cuidou. Ele cuidou, assistiu, amparou. Então, quando esse doutor da lei, que muitas vezes estava para o tentar, como sempre, tentar Jesus, para ver se Jesus caía, quando Jesus pediu, perguntou a ele o que era que ele fazia, o que era que ele entendia da lei, ele disse: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua vida, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: vai e faz tudo isso. Porque às vezes a gente conhece a verdade, a gente conhece o escrito do Evangelho de Jesus, mas ainda não estamos em condições de pôr em prática. Porque aí é que está a prática daquelas lições divinas. E o bom samaritano foi e acolheu aquela criatura, levou para uma hospedaria, e quando teve que ir embora, que ele estava só de passagem, deixou entregue o dono da hospedaria para que cuidasse dele. E se ele tivesse mais despesa ali, ele ia pagar no retorno. E ele pergunta ao doutor da lei: quem foi o próximo, mais próximo daquele homem que estava caído no chão? Aí ele disse: aquele Senhor que usou de misericórdia para com ele. Porque aqueles dois outros que passaram adiante, a largo, que não queria se envolver, e muitas vezes nós fazemos isso. Quantas e quantas vezes observamos um ser ali caído, né? E passamos de largo, porque a gente não sabe a procedência daquilo tudo. Será que ele está ali porque ele foi agredido? Está bêbado? Está drogado? Mas se a gente tomar esse sentimento de compaixão, nós vamos até aquela criatura, pelo menos chamar para ver a sua situação, chegar perto, mesmo que a gente não tenha condições de cuidar, mas pelo menos olhar e perceber e chamar ajuda, porque nem sempre estamos em condições de assistir, mas podemos chamar alguém que esteja em condições e ajudar. Então, esse é o amor ao próximo. É esse o conceito divino do amor do Pai. Então, que se todos nós, diante desta vida tão pequena e tão mesquinha, que muitos têm e que muitos conservam, porque são poucos os que tomam consciência. E graças a Deus que nós hoje já tomamos consciência porque já estamos aqui, ouvindo a palavra, analisando os conceitos de Jesus e observando a sua lei. Lei de justiça, de amor e de caridade. O que é justiça? Aonde está inserido o contexto de justiça? Porque o que nós observamos hoje, muitas vezes, quantas e quantas criaturas estão presos inocentemente, né? Porque eles foram condenados pelos homens.
Mas será que a justiça divina não está observando tudo isso? Claro que está. Mas por que será que aquela criatura que não tenha nada a passar está sendo massacrado, humilhado? Então a questão é, se hoje nós não temos cometido nenhum delito, que temos consciência disso, mas quem sabe, num passado remoto, quem sabe o que nós aprontamos na vida, para hoje estarmos aqui falando, analisando o contexto vivo do amor do Pai, através do Mestre amado Jesus. Amor? O que é amor? O amor é um sentimento aonde nós somos atraídos para o outro ser. E que muitas vezes nós confundimos o amor com paixão. Porque estamos tão envolvidos emocionalmente que achamos que tudo isso é amor. E mais, um passar do tempo, nós observamos que não existiu amor, apenas interesse. Porque quantas e quantas criaturas não são envolvidas por esse interesse, que não tem nada a ver com o ser, mas com o ter. Sabemos que o ter e o ser, muitos têm muita coisa, mas esqueceu do ser sublime. Porque todos nós, independente do que somos, o pior ser, o pior dos criminosos deste mundo, eles têm esta centelha divina dentro de si. Porque ele carrega dentro de si esta dádiva divina que veio do Pai. Se todos somos filhos de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus. E Deus, ele está sempre a observar as nossas atitudes, nossos erros, nossos acertos. Mas cabe a cada um tomar consciência disso. E acordar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Essa que muitas vezes esquecemos, vivemos tudo hoje, fazemos tudo hoje. Esquecemos que o hoje, o amanhã vai depender do hoje. O que estamos fazendo hoje vai ser a nossa consequência no passado ou a nossa vitória. Se hoje amamos, né? Nos doamos de coração, fazemos o bem sem olhar a quem. Esse é um despertar. Fazer o bem sem olhar a quem. Nos harmonizando constantemente com Jesus. Centelha divina do amor do Pai. E a partir do momento que nós começamos a trilhar o caminho do bem, não vamos mais desviar deste caminho. Porque o bem, ele nos direciona ao Pai. E o mal nos distancia dele. O mal, ele quer só a nossa desgraça, o nosso sofrimento, a nossa dor. E o bem não, ele quer o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Então, se nós tomarmos consciência de que ser justo é ter esta responsabilidade diante do nosso direitos e dos nossos deveres. E qual é o dever maior da criatura humana? É o de viver. E quantos estão se matando? E quantos ainda matam neste universo inteiro?
Se nós tomarmos consciência disso, desse dever de cristão, que é amar, amar e amar. Ser cristão, ser espírita, é o mesmo que ser cristão. Porque nós aprendemos através do Mestre Jesus que a religião é apenas um rótulo que nós usamos. Porque quando nós chegarmos do outro lado, não vamos perguntar qual foi a religião que você seguiu. Você era católico? Você era protestante? Você era isso ou aquilo? Não. Só vai perguntar uma coisa. O bem que você fez, será que vocês têm uma bagagem completa deste bem? Será que você construiu algo de bom e de belo e de maravilhoso? Porque o amor é beleza. O amor é sublime. Porque aonde o amor está, as trevas não chegam. O amor é mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. Porque a morte, ela é aparente. Nós apenas partimos daqui para outro plano e carregamos o amor que está em nós, que são os sentimentos. Esses sentimentos, ele cresce cada dia mais. A partir do momento que nós vamos alimentando. E como é que a gente alimenta esse amor? Olhando para o nosso irmão, sentindo a dor do outro, tentando arrancar a angústia e o sofrimento daquele que sofre. Sentir a dor do outro é se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes nós não tentamos fazer isso para sentir por que fulano está fazendo tudo isso ou vivendo tudo isso. A partir do momento que nós nos colocarmos no lugar do outro, nós perceberemos aonde nós vamos ajudar, amparar, assistir. Sejamos nós instrumento da vontade de Deus. Sejamos nós mensageiros do bem, da luz, da paz, da harmonia, do equilíbrio. Sejamos nós construtores de uma vida plena, sublime, porque todos nós somos capazes de fazer isso. Ser justo, amar, ser caridoso, bondoso, alimentar o altruísmo, a tolerância, a paciência, a resignação. Resignação. Essa resignação é que nos faz observar como Deus é grandioso, como Deus nos ama. Porque quando resignados nós vamos sentindo a presença de Jesus em nossa vida. Porque resignados nós sofreremos sim, mas com consciência do nosso sofrimento, com a certeza de que um dia tudo isso vai passar, de que um dia todos nós seremos anjos. Isso é, porque todos estamos a caminho da evolução espiritual. Todos somos capazes de modificar o nosso interior. E a doutrina dos espíritos, ela trabalha sobre a reforma íntima. Todos nós fomos criados, né, como diz, simples e ignorante. Nós não sabíamos de nada, nós não fazíamos o bem nem o mal, então nós fomos criados simples e ignorantes. Mas Deus, nosso Pai, nos deu a inteligência. Essa sublime consciência que está aqui,
muitas vezes a nos acusar, porque ainda tem um conceito de que Deus condena, que Deus pune. Mas será que Deus pune? Se Deus é todo amor, toda bondade, toda misericórdia, toda justiça, todo amor, como Deus vai condenar um filho seu a sofrer eternamente no fogo do inferno? Aí esse Deus não seria justo? Esse Deus não seria bondoso, amoroso, bom? Porque quando os apóstolos chamavam Jesus, chamava bom mestre, ele dizia não, bom só o Pai o é. Imagine, Jesus, plenitude de amor, de sabedoria, de tudo de bom, e não se considerava um ser bom. Imagine nós. Então, a humildade de Jesus, ele se fez manso, pacífico. Ele se submeteu ao maior sofrimento da sua vida, da sua existência. E muitos acreditam que o maior sofrimento de Jesus foi quando ele sofreu na cruz, mas não foi. O maior sofrimento de Jesus foi quando ele foi programado para nascer na terra, porque ele teve que baixar a sua vibração espiritual para poder nascer entre os homens e nos trazer a lição viva do amor. Jesus, ele só passou 33 anos e sua evangelização foi apenas 3 anos. Mas ele fez tudo o que ele podia fazer. Tudo que estava na sua programação. Ele vivenciou tudo o que tinha. Mas quando chegou o momento, ele partiu. Mas ele partiu. Mas ele retornou em espírito para nos alimentar com esse amor sublime e divino que ele trouxe e apresentou a toda a humanidade. Esse amor sublimado, ele trouxe esse sentido verdadeiro da caridade, da justiça, do perdão, como ele muito ainda estamos a caminho. Mas um dia nós seremos capazes de vencer todas essas dificuldades e direcionar a nossa vida para que o Cristo habite em nós, nos transformando cada dia mais e fazendo de nós instrumento da vontade do Pai. Que hoje nós ainda estamos com essa onda de que, não, deixa para mais tarde. Se nós somos eternos, vamos ter outras vidas. Então, vou deixar para outro dia, para outra hora. Mas amanhã é outro dia. Nós podemos viver hoje, mas amanhã a gente não sabe se a gente está aqui. Então, tudo que a gente tem que fazer, hoje, vamos fazer. Tudo que precisamos fazer para o nosso crescimento espiritual, vamos fazer. Porque Jesus, ele está de braços abertos para nos acolher. Porque ele é e sempre será o nosso guia e modelo, governador do nosso planeta. Ele trouxe a lição viva do amor, ele trouxe a lição viva da justiça e da caridade. E ele veio e viveu tudo isso. E nós ainda precisamos, pelo menos, compreender um pouco. Compreender, viver
com Jesus, porque a partir do momento que nós começamos a trilhar, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só chegaremos ao Pai através dele, ele nos direcionou esse caminho de luz. Ele nos deu essas diretrizes que poderemos seguir para encontrar com Jesus e compreender um pouco a sabedoria divina, compreender um pouco como nós somos importantes para Deus. Essa importância não está no tamanho da coisa que a gente dá, ou no tamanho das coisas que a gente faz. Está no nosso crescimento moral e espiritual. O bem que a gente faz para nós mesmos, em direcionamento para com o outro. Porque a partir do momento que nós temos consciência do bem, esse bem nós não queremos apenas para nós. Nós distribuímos para o nosso irmão, para o nosso próximo. Aí está o conceito de justiça, ser justo. Quando será que nós vamos observar essa justiça na nossa política, na nossa vida social, na nossa vida, essa vida que nós vivemos hoje? Muitos querem a liberdade, muitos almejam a tolerância, a paciência, muitos vivem sendo massacrados pelo preconceito de raça, de casta, nacionalidade e até de religião. Eu vivo numa comunidade que é a nossa casa, o Grupo Espírita Caminho da Redenção, que é a sementinha lançada do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aonde a comunidade toda é protestante na sua maioria. Não tem um espírita. A maioria todos são protestantes, católicos, outros não têm religião nenhuma. Mas nós estamos nos dando também. Por quê? Porque nós aprendemos a respeitar o outro. Nós ajudamos aqueles que necessitam, independe de religião, independe de raça, de casta, de nacionalidade. O que importa são as suas necessidades. E, às vezes, nós observamos que não existem necessidades materiais, porque muitos vão lá pegar uma sopinha, que a gente olha e diz, menino, e essa pessoa aqui, pegando uma sopinha, um pãozinho, será que eles precisam disso? Porque a necessidade deles não estão ali num pouquinho de sopa ou num pãozinho, mas nas emanações vibradas dentro daquele potinho de sopa, o amor de Jesus fluindo naquele pãozinho, que para muitos não é nada, mas que para eles é muito. Porque muitos vão em busca do pão e da sopa. E aí nós falamos de Jesus, no conceito real da vida, que Jesus é o nosso mestre. E quando Jesus aqui passou, ele não deixou nenhuma religião. Qual era a religião de Jesus? Vocês sabem? O amor. O amor. Jesus tinha templo? Não. Jesus pregava em toda parte, nos rios, nos mares, nos bosques, nas montanhas, em todos os lugares. Ele caminhava sereno, trazendo para todo a paz. Então, aquela paz que ele disse que o mundo não poderia dar, porque a paz que eu vos dou,
o mundo não poderá dar. O amor que ele dava, que ele distribuía, era o amor sublimado, o amor divino. Não era um amor que existe entre nós ainda, porque o amor que nós alimentamos é aquele amor de troca. Eu amo, mas eu quero ser amado. Não é isso? Eu amo fulano, mas fulano tem que me amar também. Muitas vezes a mãe ama tanto um filho, mas não quer ver o filho crescer. Porque o filho pretende dar os seus passos e ela retém com medo, principalmente nesse período de transição que o planeta está passando. Vocês já observaram quantos jovens sendo massacrados pela droga? Quantos jovens mortos por conta disso? Quantas criaturas sendo prostitutas, sendo prostituídos? Então, os pais prendem os seus filhos e não permitem que ele vá. Egoísmo? Um pouco. Porque quando a gente ama, a gente confia. Oriente o seu filho, dê a ele uma educação moral consciente, para que ele não possa desviar os seus pensamentos, e sim, direcionado para o caminho com Jesus, para a vida com Jesus. Porque a partir do momento que ele tomar essa consciência, ele jamais se perderá no caminho. Ele segue. Então, esse amor que nós precisamos para viver numa sociedade que ainda nos oferece tudo isso. Então, a gente precisa ser feliz? Sim. Porque a felicidade é um estado de alma. E o amor, ele traz isso. E imagine um bem que a gente faz a alguém. Quando a gente faz um bem a alguém, esse bem, ele vem de encontro a nós. Às vezes, nós não temos nada para dar, materialmente falando. Mas se nós abraçarmos alguém, aconchegarmos no nosso abraço, esse abraço terno, carinhoso, nós vamos estar dando tanto amor, tanta energia positiva, tanta luz para aquela criatura que estava em desespero. E quantos estão em desespero? Nós temos na nossa cidade, Caaporã, vários casos de suicidas. Tentando suicidar-se, estão lá conosco. Estamos tentando. Por quê? Porque não só depende de nós. Não só depende da espiritualidade. Depende da criatura querer ou não. Então, não é um, nem dois, nem três. Muitos já conseguiram. Mas a gente está trabalhando, tentando resgatar essas criaturas. Aqueles que já partiram, estamos resgatando o espírito. E aqueles que estão tentando, estamos tentando tirá-los do sofrimento e da dor. Só com amor. Porque o nosso caminho da redenção é no nosso terraço, no terracinho da minha casa, onde eu tenho acolhido tantas e tantas criaturas. E eu tenho que agradecer a Deus por mais uma oportunidade de saber que eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Não é fácil, mas eu estou tentando.
porque cabe a cada um fazer a sua parte. E é a partir daí que nós precisamos. Por quê? Aqui nós temos uma casa de amor, de amparo. Então venham, meus queridos irmãos, já estamos nos acostumando com a ausência, mas venham em busca desta luz, deste aconchego. Nós temos uma casa aqui, que é o Centro Espírita Caminhando para Jesus, aonde eu fui, aonde eu aprendi, aonde eu fui assistida, amparada pela espiritualidade e por todos os que fazem parte, que uns já não estão mais aqui e outros que ainda permanecem. Então, eu estou aqui, meus queridos irmãos, porque esta casa eu faço sempre parte, porque é a casa do meu coração. É onde eu aprendi a dar os primeiros passos. É onde eu aprendi a conhecer Jesus, que eu não conhecia. A sentir Jesus na minha alma, que eu não sentia. Eu era vazia. Eu não tinha nada. E, de repente, eu descobri que eu era muito importante para Deus. E comecei a trabalhar. Comecei a me dedicar à causa. A causa do bem, do amor ao próximo. Porque talvez tudo isso que nós aprendemos aqui na Terra são uma forma de nos libertarmos dos nossos erros do passado. Mas, quando a gente aqui chega, quando nós saímos daqui, já não somos mais o mesmo. Algo mudou. Então, para maior esclarecimento da lei de justiça, de amor e de caridade, precisamos viver. Viver tudo isso dentro do nosso conceito de amor e sabedoria. Como Jesus nos ensinou, como ele viveu. E isso aí, meus queridos irmãos, porque Jesus ele está sempre de braços abertos para nos receber, para nos acolher. E é a partir do momento que nós encontramos Jesus, a nossa vida já não será a mesma. Às vezes, nós é que nos afastamos dele, mas ele está sempre presente em nossa vida. Jesus, sempre Jesus, em espírito e verdade. Sentir Jesus, viver Jesus para todo sempre, compreendendo, amando, sendo caridoso, bondoso, tolerante, paciente, ter resignação, abnegação. E tudo isso é a nossa consciência que nos liberta. Paz e luz. E eu passo a palavra para o nosso irmão, para que ele possa concluir os nossos trabalhos. Obrigado, Zezé. Mais uma oportunidade tão esclarecedora e nos traz a luz do conhecimento. E essa tríade, justiça, amor e caridade, nós encontramos em Jesus, exemplificado por ele, e que não convive com conveniências. É algo, um sentimento muito interior, e quando verdadeiro, mostrará, digamos, a felicidade futura de não sermos cobrados pela nossa consciência, que é ela que nos julga,
Nós somos réus e juízes de nós mesmos. Não Deus que nos pune. É a nossa consciência. Então, Zé, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E eu pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E assim, Senhor, te glorificamos, te bendizemos e te louvamos a cada dia, a cada momento da nossa vida. Estamos aqui gratos por mais uma oportunidade, que a espiritualidade amiga que faz esta casa de oração e de trabalho possa nos conduzir no caminho da luz, em busca de Jesus constantemente, para que a nossa vida se transforme e melhore a cada dia. Paz e luz, harmonia para todos os presentes, para os encarnados e desencarnados, para todos nós que aqui nos encontramos e para todos que nos assistem, os internautas, paz e luz no coração daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que as bênçãos do Pai e do Filho amado Jesus recaia sobre todos nós. E em teu nome, Pai, em nome do Mestre amado Jesus, transferimos a palavra para o nosso irmão, para dar por encerrado os nossos trabalhos da noite de hoje na tua santa e divina paz. Assim seja. E assim, meus irmãos, concluímos os trabalhos da primeira fase. Vamos nos continuar harmonizados, orando para o passo que será feito em seguida. Uma boa noite a todos.